que é tão maravilhoso, Senhor, poder estar nesse momento ouvindo a tua voz. Que o teu Espírito Santo venha falar com o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto e, e crendo que o Senhor vai tocar naquilo que a gente está precisando ouvir. Amém. Muito obrigada. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossas fraquezas e nossas fortalezas. Tinha preparado já essas palavras para a semana passada, mas daí eu recebi um casal que veio trazer para a gente conhecer o primeiro filhinho, e ela foi minha aluna de escola bíblica desde que tinha 3 anos de idade. Daí eu conheci o meu neto, né, um neto postiço. Ela veio trazer para eu conhecer, daí não teve jeito de participar. Nós vamos começar a partir do Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Depois tem um trecho da palavra que fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Então, eu quero fixar esses verbos: entrega, confia, descansa. São os 3 verbos que nós vamos fixar: entrega, confia e descansa. Bom, vamos pontuar primeiro o que é fraqueza e fortaleza. Por que o senhor pôs no meu coração essa palavra? Porque eu comecei a meditar que, às vezes, nós ficamos, assim, preocupados com as nossas fraquezas, mais do que com as nossas fortalezas. E as fortalezas, às vezes, elas nos impedem mais de agir que a própria fraqueza. Então, hoje nós vamos, assim, tipo, desmistificar o que é um, o que é o outro, e não permitir que um vire o outro, tá bom? Porque o senhor me mostrou que, dependendo do modo como nós agimos, de fraqueza, vira fortaleza o negócio. E, então, assim, o que é a fraqueza? Trocando em coisa bem simples, a fraqueza é aquilo que nós queremos esconder. Então, são coisas que nós temos e que nós não queremos que ninguém saiba. Então, a gente esconde. Ou porque tem vergonha, ou porque acha que aquilo lá é muito pouco, ou porque a gente não acha que isso que nós temos, ele não é suficiente. Então, no natural, a gente vai o quê? Tentar esconder. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Lembra daquele caso lá da viúva de Sarepta, quando Elias foi mandado para lá? Né? Depois que os corvos tinham alimentado tudo, Deus falou, vai acabar a água desse riacho aqui, vai para Sarepta. Sarepta ficava fora de Israel, era um outro lugar, não era dentro de Israel. E aí, o Senhor falou para ela assim, você vai atrás daquela viúva lá, e você vai ser sustentado por ela. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, isso pro Elias já foi um baque, porque você imagina, ele era profeta de Deus, Deus manda ele ser sustentado por uma viúva. Viúva já era uma vergonha que eu falo assim, não é questão de ser viúva, era uma vergonha, mas era uma coisa assim, não tem o que me dá, porque a palavra fala que as pessoas, elas abençoavam as viúvas, estava dentro da lei, abençoar a viúva e órfão. Então, assim, como ela tinha um filho, então, além de ser viúva, ela ainda criava um órfão de pai, tinha os 2. E Deus falou que ela que ia sustentar o profeta. Boa noite. Ela que ia sustentar o profeta. Então, para ele, se ele tivesse olhado para aquela situação, ele não teria ido. Mas ele seguiu a voz do Senhor. E quando ela se aproxima dele e ele pede para ela, né, o pão, ela fala assim: nós vamos comer e nós vamos morrer. Porque o que eu tenho só dá para agora, ela fala. Então, vamos dizer, para ela aquilo lá era uma fraqueza, eu não tenho como te sustentar, porque eu não tenho nem para mim e nem para o meu filho. Porém, toda fraqueza na mão do Senhor se torna poder.
Então, que área que a gente acha que a gente é fraca? Quais as áreas das nossas fraquezas? Na mão do Senhor se torna poder. E quando se torna poder, não só nos abençoa, como também a bênção é estendida para os que estão à nossa volta. Ela não tinha para ela e para o filho, e no final ela sustentou o profeta até a chuva cair. Então, a nossa fraqueza, na mão do Senhor, ela se transforma em poder. Nós vemos outras circunstâncias. A fala lá de André ou de Filipe, já não lembro qual dos dois, tá? Que chega para Jesus e fala assim, mas o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Tem nada. Tem o que oferecer. Não vai dar para ninguém só isso daqui, né? Então, o pouco na mão do Senhor é mais do que o suficiente. É o cumprimento do muito mais abundantemente, né, na mão do Senhor. Mesmo aquilo que nós olhamos como sendo uma coisa que é fraca na nossa mão, né? Olhando para os nossos sentimentos também. Então, vamos pensar em Davi. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, Saul, quando ele olhou para ele, ele fala 3 coisas do Davi que mostram assim, não lute. Ele falou que Davi, ele era um menino, ele disse que ele tinha gentil aparência, ou seja, não é homem de guerra, né? E ele fala que o Golias, ele era desde jovem, ele já era um guerreiro, desde jovem, experimentado nas armas, porque Davi não sabia pegar em arma. Então, o que Saul quis mostrar para ele? Você é fraco, não pode com o forte. Mas Davi, ele chega para o Golias e ele fala assim, eu não venho a ti no meu nome. Ele fala, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A fraqueza dele, que era não ser homem de guerra, na mão do Senhor se tornou um poder explosivo. Acabou com o chefe, com o grandão dos filisteus, todos os outros saíram correndo e ele decepou a cabeça do chefe. Então, as fraquezas, que é aquilo que eu considero menos valor na minha vida, né? Que eu acho que aquilo não se eu entrego essas fraquezas para o Senhor, essas fraquezas se transformam na mão do Senhor em grande poder. Agora, vamos ver o que é fortaleza. Tem bastante coisa para a gente ver, mas assim, vamos olhar o outro lado, né? O que é uma fortaleza? A fortaleza é o oposto. Em vez de eu esconder, eu me escondo atrás dela. Então, é assim, é o burrinho de Shrek lá, sabe assim, me escolhe, que eu consigo fazer. Assim, eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho as habilidades, pode me escolher. Então, a fortaleza é naquilo que eu me escondo atrás. E o que isso causa, assim, que faz com que eu tenha que tomar cuidado com as fortalezas que eu tenho? Porque se elas não estão na mão do Senhor, elas se tornam justiça própria. Eu posso fazer sem Deus. A minha fortaleza me faz agir sem eu precisar de Deus. Foi exatamente a fala do povo de Deus quando Moisés subiu para ficar com o Senhor 40 dias. Eles estavam apavorados com os trovões, com tudo que tinha acontecido ali, né? Que o Senhor se manifestou através de raios, trovões. Só que o Senhor disse assim que quando esse fenômeno acontecesse, era para todo o povo subir. Mas eles viraram para Moisés e falaram assim, nós, não sobe tu e fala com ele. E você fala para nós depois o que ele mandar. Porque tudo quanto ele mandar, nós faremos. O que significa isso? Nós não precisamos estar na presença de Deus para poder fazer a vontade dele. Ele fica lá e nós aqui, e nós vamos conseguir cumprir tudo. São fortalezas isso. E daí, nem chegaram as 2 tábuas lá, com os 10 mandamentos, já tinha bezerro de ouro esperando lá embaixo, né? Então, quer dizer, não levou nem um dia, não levou, o bezerro de ouro foi feito antes.
já estava lá embaixo quebrando a primeira regra, que era não fazer nenhum Deus diante do nosso Deus. Então, fortalezas, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas habilidades, porque Deus dá habilidade para todo mundo tem uma habilidade. Essa habilidade rendida ao Senhor, ela se transforma em dom que vai alcançar muitas pessoas. Tem gente que tem o dom da música. Quantas vidas já foram usadas por Deus para fazer louvores que falaram no nosso coração, certo? Vamos falar em coisa natural. Tem vidas que têm a unção da hospitalidade. Sabe como receber, sabe como tratar as pessoas. Deus usa isso. Agora, na presença dele é bênção. Longe dele, a fortaleza se transforma numa armadilha para a gente. Porque daí, a fortaleza pode ser um lugar que nós vamos nos esconder e não mostrar quem nós somos para o nosso Deus. Porque o Senhor falou muito claro no meu coração. Fraqueza na mão do Senhor não se transforma em fortaleza, se transforma em poder. Porque quando você pensa numa fortaleza, você pensa num castelo, não é assim? Que a gente pensa em fortaleza? É num castelo que é bem cercado de um monte de pedras mesmo e que nos esconde lá dentro. Não é assim que funciona uma fortaleza? Não é isso? E se nós tivermos as fortalezas rendidas a Jesus, elas vão alcançar outras vidas. Agora, se elas não estiverem rendidas a Jesus, elas vão nos esconder do nosso Deus. Porque eu vou me esconder atrás da justiça própria. Eu posso, eu faço, eu consigo. E daí eu me torno independente de Deus nessa área da minha vida. E daí agora eu vou colocar mais uma coisa que é pior ainda. Se eu colocar o meu coração na minha fraqueza, ela pode se transformar numa fortaleza. Quando que acontece isso? Se eu ficar paralisada por causa de uma fraqueza que eu tenho, e eu não render essa fraqueza para o Senhor, eu me escondo atrás dela e não faço mais nada. Quantas pessoas vocês já viram em depressão que não saem e não vivem mais por causa de dizer assim, porque eu estou fraco, não consigo, se tornou uma fortaleza. Tem um senhor, já está senhor já, desde moço que a gente vê, na rua. Ele fez uma cirurgia e daí ele colocou aquela bolsinha do lado. Aquilo lá é a fortaleza dele. Ele anda com meia blusa para mostrar que ele tem aquilo ali para ele receber dinheiro. Aquilo não é uma fraqueza, aquilo é uma fortaleza. Porque se ele perder aquilo ali, ele não ganha mais esmola. Então, ele tem que mostrar. Ele já fez a cirurgia, ele não precisa mais mostrar. Mas ele ergue a blusa para mostrar para todo mundo, para ele poder ter o ganho dele. Então, aquilo não é mais uma fraqueza. A falta dele ter aquilo lá funcionando, porque agora já funciona. Ele não está mais doente. Então, a fraqueza se transformou numa fortaleza. Ele se esconde atrás daquilo para não trabalhar e ter esmola. Então, quando a gente pensa em fraqueza e fortaleza, nós precisamos, assim, analisar no nosso coração se a gente tem transformado alguma fraqueza da nossa vida em fortaleza e nos esconder. Né? Nós vamos ver aqui pessoas, né? Eu meditei em algumas passagens, que vão mostrar para a gente tanto fraqueza que se transforma em poder na mão do Senhor, né? Deus mostra aqui, e daí nós vamos ver algumas fortalezas que o homem também usa, né? Então, nós vamos começar aqui pelas fraquezas, tá bom? Hebreus 10:34 fala assim, ó. Na sua força, na sua fraqueza, enquanto estavam fracos, sua fé impartiu poder para fazê-los fortes. A fé desencadeou coragem dentro deles e se tornaram poderosos guerreiros na batalha. Hebreus 10:34.
Está dizendo de pessoas fracas, que são os heróis da fé, que a fé os empoderou para avançar e eles se transformaram em guerreiros nas suas batalhas. E aí ele menciona Gideão, porque Gideão, qual é a primeira fala dele diante de Deus? Ele mostra a fraqueza dele. Você não está vendo que eu estou malhando trigo no lugar de pisar uva, para o filisteu, para os midianitas não virem e roubar? E a fala dele para Deus é assim, ele fala assim, eu vou achar aqui. Ele diz assim, que ele era a tribo dele era mais fraca, meu clã é o mais fraco, eu sou o menos importante da minha família. Agora, se ele tivesse parado aí, essa fraqueza tinha se transformado em fortaleza. Mas como ele decidiu provar se Deus ia fazer aquilo lá mesmo com ele, daí ele pede as provas, né? Ele fala do novelo de lã, que ele fala assim, ó, se cair, só se tiver orvalho em volta, depois só se tiver orvalho nele. E Deus ouviu, porque Deus sabia como ele se sentia. Ele se sentia o menos importante da família, e ele falou que a clã dele era uma mais desprezada ali dentro. Então, por conta dele não se render à fraqueza, ele pôde viver o poder de Deus. Nós vemos outros, nós vemos Sangar. Sangar, ele foi um juiz, e ele acabou com 600 filisteus com uma guilhada de boi. A guilhada de boi é aquele que cutuca o boi para andar, mas não machuca o boi. Diz que a ponta dele é até arredondada. Ele só dá um cutucão no boi para o boi falar assim, opa, tenho que trabalhar, entendeu? Só servia para fazer isso, não servia para machucar. E ele fere 600 filisteus. Deus quer usar as nossas fraquezas. E Deus quer que a gente renda as nossas fortalezas. Para nós podermos provar do poder do Senhor dos dois lados. Tanto do lado da fortaleza, para nós não ficarmos dentro dela, né? Mostrando só aquilo que é aparente. Isso daí a gente vê muito na mídia, né? Na mídia a gente vê muito disso, né? Só se mostram as fortalezas. As pessoas, elas são perfeitas. Ninguém tem nariz torto. Quase que não tem nem 2 buracos no nariz, né? Porque geralmente eles põem tão para baixo que é para nem mostrar que tem buraquinho no nariz, porque o buraquinho já não é tão bonito. Mas é assim, a sobrancelha é perfeita, o cabelo é perfeito, unhas perfeitas, as frases são maravilhosas, todo mundo ali se ama, né? O que é isso? São fortalezas, eles estão se escondendo ali atrás. Não é a realidade da vida que eles vivem, né? Porque todo mundo tem o dia que não está legal. E que a gente precisa render esse dia não legal para Jesus também. Ninguém aqui já está, como é que fala? A Avenida dos Justos está como a luz da aurora que brilha mais, mas esse dia perfeito. Se fosse dia perfeito, a gente já estava no céu, né? Porque o nosso dia perfeito vai ser com Jesus lá no céu. Mas a gente está caminhando, e cada vez que a gente caminha, o brilho, ele aumenta. Então, essas fraquezas, elas precisam ser rendidas. E esse povo, que são os heróis da fé, que são mencionados em Hebreus 10, 34, foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles depuseram essas fraquezas e eles agiram em fé. Eles não olharam para eles olharam no Deus que tinha poder de agir a favor deles, né? Aí tem Paulo, né? Quando Paulo ele fala assim, né, acerca do espinho na carne, eu já ouvi 300.000 explicações acerca disso, tá? Mas aí, dessa vez, está especificado que espinho na carne que é esse no Velho Testamento. E eu não sabia disso. A D já sabia lá. A B já sabia, eu não sabia. E Números 33, 55 explica que esses inimigos que são chamados de espinho na carne eram aqueles que se levantavam contra eles na sua força, ou seja, eram inimigos que estavam indo contra ele por pregar Jesus Cristo.
não tinha nada a ver com doença, nada a ver que ele tinha se ferido em alguma batalha, não tem nada disso. Por quê? Porque lá na lei, números 73 e 55, fala que se os homens eles não andassem de acordo com as leis de Deus, Deus levantaria espinhos na carne, que seriam inimigos que os perseguiriam. Como nós estamos na nova aliança, não foi Deus que levantou esse inimigo como espinho na carne, porque todo inimigo foi vencido em Jesus. Mas Paulo estava provando isso daqueles que se levantavam contra ele. E, aliás, que ele numera um monte, né? Quando ele está lá em Timóteo. Ele fala, Demas fez isso, o Alexandre Latueiro fez aquilo. Ele levanta os nomes de alguns, que eram espinhos na carne. Mas quando ele vai falar com Deus, o que Deus fala para ele? Para, a minha graça te basta. Para de se preocupar com os inimigos. Quem toma conta deles sou eu. Isso não pode ser fraqueza na sua vida. Você ficar acuado por causa deles. Então, você continua avançando, que quem cuida desses inimigos sou eu. Não se preocupe com eles. Eles vão continuar sendo espinho na carne, porque eles vão continuar sendo inimigos. Mas eu avanço com você. E aí, na questão das fortalezas, né? Onde nós nos escondemos atrás delas, nós vemos o Davi. O Davi, ele avança na fraqueza, né? Quando manifestando o poder de Deus, mas teve também situação em que ele escondeu atrás da fortaleza de quem ele era. Ele era rei e ele tinha todas as mulheres que ele queria, mas ele viu a Batseba e ele queria a Batseba. E por ele ser rei, não ser questionado, não poder ninguém se levantar contra ele, ele traz a Batseba para o palácio, enquanto o marido dela estava na guerra. E aí, depois que ela se vê grávida, o negócio piora, porque aí, quando ele vê que não tem jeito dele trazer o marido dela, porque o marido honrava o rei, então ele não quis deitar com ela no dia da folga, porque ele falou, os meus irmãos estão lá batalhando e eles estão na frente da guerra. Como eu vou me deliciar com a minha mulher se eles estão sofrendo na guerra? E ele dorme na porta do palácio. Quando o Davi vê que não tem conserto, ele não consegue consertar a situação, ele escreve uma carta, o chefe lê a carta e faz exatamente o que Davi mandou executar. Deixa Urias morrer. Ele se escondeu atrás da fortaleza de quem ele era. Ele não fez nada disso para Jesus. Nada disso para Deus. Ele não mandou Urias para a batalha para ser condecorado, para nada disso. Ele se escondeu atrás da fortaleza por causa de um erro dele. Ele se esconde atrás da fortaleza de quem ele era. Ele era rei, não podia ser questionado. As pessoas o obedeciam. E ele, então, age contra Deus. Matando Urias, servo fiel dele mesmo. Valente da guerra e servo fiel. Então, a fortaleza, ela pode ser usada contra nós, se a gente tem. Se nós não rendermos essa fortaleza aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos olhar aqui, eu vou mostrar agora o que o Senhor falou comigo acerca de Jesus. Que coisa mais linda. Jesus, ele sempre opera, ele sempre mostra que a fraqueza na mão dele, ela é transformada em poder. No homem da mão mirrada, a mão dele mirrada era a destra. A destra significa a mão da força. Era a mão do trabalho. Tudo que aparece como destra ali é a mão da força do homem, na palavra de Deus. E a destra dele estava mirrada. Jesus faz, chega para ele e manda ele estender. Então, a fraqueza daquele homem na mão do Senhor Jesus, ela se torna poder. O outro é o paralítico, aquele paralítico de 38 anos lá, que esperava um anjo agitar as águas para ele poder descer as águas lá. Jesus olha para ele e fala assim, quer ser curado? Né? Só que daí, a doença dele já tinha se transformado numa fortaleza,
Porque ele fala assim, não tem ninguém que me ponha lá. Eu, tipo assim, nunca vou conseguir ser curado. Porque quando o anjo agita, alguém já foi na minha frente. Mas Jesus, por acaso, fez essa pergunta para ele? Tipo assim, quem é que vai te levar lá? Não, ele falou assim, você quer ser curado? Era só ele falar assim, eu quero. Mas ele já se escondia atrás da doença há 38 anos, se escondia não, né? Ele já tinha a doença há 38 anos, e aquilo se tornou uma fortaleza. Ele não conseguir vencê-la já era uma fortaleza na vida dele. Mas quando Jesus declara, levanta, toma a tua cama e anda, Jesus não olhou nem para a perna fina dele de 38 anos. Porque pensa comigo, não andar 38 anos, sem ninguém fazer fisioterapia, que com certeza lá ninguém fazia fisioterapia nele, né? Que tamanho que está essa perna? Sustenta algum corpo? Não. Mas a palavra de Jesus faz tudo novo. Faz andar, sustentar, caminhar, carregar a cama, que não era pesado, acho que naquela época devia ser uma esteira, alguma coisa assim, né? Mas a fraqueza para Jesus, ela não é nada. A nossa fraqueza para Jesus, ela não é nada. Se nós falarmos para Jesus, nós entregarmos para ele, transformar em poder. Em 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim, por isso que é importante nós entendermos a palavra, nós trazemos a palavra para a nossa vida, sempre a palavra é pessoal, sempre. Sempre toda palavra, quando nós lemos e meditamos, ela é para mim. Eu posso até lembrar de outros, mas ela é primeiro para mim. É ensinamento do Senhor para o meu dia a dia, para eu pôr em prática. Se eu coloco as fraquezas diante do Senhor e eu não me escondo atrás das fortalezas, e eu rendo essas fortalezas a Jesus, o meu caminhar, ele se torna plano. Não existe mais pedra de tropeço em mim, para não manifestar aquilo que Deus quer. E daí, em 2 Coríntios 4,13, Paulo fala assim, ó, nós também cremos e declaramos, nós temos o mesmo espírito de fé, que é descrito nas Escrituras quando diz, primeiro acreditei e depois falei em fé. Como também cremos e depois nós falamos. Fizemos isso porque estamos convencidos de que quem ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com ele. E juntos seremos trazidos à sua presença. Então, nós temos que crer, mas nós precisamos declarar com a nossa boca. Muitas vezes a gente acaba guardando para nós. Eu, esses dias, quando o Senhor começou a trabalhar isso comigo, de fortaleza e fraqueza, e daí o Senhor me mostrou que muita coisa que eu achava que era fraqueza, eu já tinha me colocado como se fosse uma fortaleza para não fazer, né? Vou dar um testemunho, vamos dizer, mas já virou passado, tá? Já mudei, já. Jesus já me mudou, né? Eu não me mudo sozinho. A primeira vez que eu ouvi da graça ao vivo foi com o Tom Sampaio. Ele é de Curitiba, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele caminha no sobrenatural igualzinho o Reinhard, igualzinho todos esses que a gente tem visto. É igualzinho. E ele é um senhorzinho, ele é barbudo, cabelo bem branco já, mas assim, nossa, ele é puro poder, e ele é pequenininho, né? E meu marido foi num seminário, falaram dele, tudo, ele gostou do que ia ter esse seminário, meu marido sempre foi fora da caixinha, totalmente fora da caixinha, eu que aprisionava ele na caixinha, tadinho. Aí ele foi nesse seminário, e ele falou para mim assim, olha, eu vou a semana inteira no seminário, que era acho que de manhã e à noite. Eu falei, tá bom, pode ir. Ele nem me convidava mais para essas coisas, porque eu continuava, eu era religiosa, então ele nem me convidava mais. E daí ele foi. Quando foi, acho que no segundo ou terceiro dia, ele falou, Rê, eu queria que você fosse, porque, gente, ele falou para mim, é maravilhoso o que ele está ensinando. É muito lindo, eu queria que você visse o que ele está ensinando. Eu falei, tá bom. Mas fui com 300 pés atrás, com toda a minha religiosidade. Falei, não é Pinheiros, eu sou de lá, não tem nenhum pastor de lá, desse jeito. Bom,
Cheguei lá, tudo, teve o culto, os louvores, delicioso. Aí ele começou a explicar o que Jesus queria que nós fizéssemos. Ele falou assim, Jesus já fez tudo, e já entregou de bandeja na sua mão tudo pronto, ele só quer que você responda sim para aquilo que ele já fez. E aí ele foi explicando, nossa, ele fez uma alusão lá do copo de plástico, ele falou assim, eu estou cansada de ver em pessoas que a pessoa está sedenta de Jesus e a pessoa oferece uma instituição. Eu falei, igualzinho, você está morrendo de sede, eu te ofereci o copo de plástico vazio, mastiga o copo de plástico para ver se mata sua sede. Né? E foi aí que pegou, eu comecei a falar, uau, deixa eu começar a pensar um pouquinho em mim, né? Porque eu sempre que eu trazia Jesus para as pessoas, eu tinha o costume de mandar para a minha igreja, né? E daí eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, já começou a mexer. Bom, terminou a palavra, ele falou assim, gente, palavra é prática, então nós vamos praticar. E aí ele pegou, dividiu em grupos e falou, e vocês vão começar a orar uns pelos outros, e Deus vai dar a palavra de conhecimento. Ele falou, não interessa que é uma palavrinha, vai vir no seu coração uma palavrinha que não tem nada a ver, mas não tem importância. E ele falou, eu não quero as pessoas perto daquelas que já conhecem. Eu quero um longe do outro. Bom, meu marido é livre, né? Já foi bem longe, eu também fui bem longe para o banheiro. Usei aquele negócio, falei, ninguém me conhece. Que história é essa de já me mandar profetizar, de querer que eu fale alguma coisa para alguém? Falei, o quê? Enquanto tiver tudo isso, eu vou ficar lá no banheiro. Me escondi lá dentro e esperei ver se acalmava a situação. Falei, pelo amor de Deus, primeira vez que eu fiz na igreja, estão me mandando profetizar. Falei, que isso? Quando eu voltei, o meu marido já tinha profetizado sobre uma vida, curado outra, e estava curando outra por telefone. Gente, eu saí de lá tão envergonhada, mas tão envergonhada. Por quê? Porque Deus fez porque ele deixou. E eu, assim, me escondi. Aquilo era fraqueza, não era fortaleza. Tipo assim, eu me achei melhor que os outros. Não foi humildade nenhuma daquilo lá. Tudo bem que no começo eu me senti super incapacitada de orar por alguém. Porque eu falei, meu Deus, ninguém me conhece, como história é essa de vou orar por alguém, ainda vai ter palavra. Além de orar, ainda vai ter palavra em cima disso, né? Mas aquilo se transformou numa fortaleza, porque eu não obedeci, eu recuei. Eu fiquei trancada no banheiro lá, ouvindo todo mundo dando aleluia, glória a Deus, eu não participei de nada, eu não vi nada. Eu não vi nada, não vi nada. E além de não ver nada, eu não voltei mais no seminário, estou envergonhada que fiquei. E aí, assim, depois, assim, esse Tom Sampaio, ele faz salas, né, de tempo em tempo, ele monta salas, e daí você começa, você ouve a palavra e você profetiza dentro das salas. Foi lá que eu comecei a me soltar. Comecei a me soltar do lado do meu marido primeiro, né, tendo a âncora, né, segurava na âncora dele, aí quando eu vi uma palavra eu completava, aí depois é que eu fui me soltando. Mas tinha se transformado numa fortaleza. Eu achei que eu era melhor que os outros. Então, é grave esse negócio da gente achar que a gente é fraco, mas a gente se esconder atrás daquilo. Porque aquilo lá impede de Deus agir. Né? Hoje, eu vou nos lugares, eu fico assim, quando eu vejo, o que me chama atenção, gente, é assim, eu creio que chama atenção também porque é propósito de Deus, né? Porque tem um monte de gente que eu sei que não chama tanta atenção, mas assim, se eu vou num ambiente, tem alguém que tá mancando, com dor, não sei o quê, mas, gente, aquilo lá, assim, tipo assim, pronto, se eu fui lá para comer, já perdi a fome. Porque eu só olho para a pessoa e meu olhar não sai da pessoa, já falou assim, Jesus dizia o meu olhar que a pessoa vai ficar incomodada. Eu não consigo tirar o olhar da pessoa, né? No sábado eu saí para almoçar, fora, e a garçonete que veio atender a gente, mancando. Falei, oh, Jesus, com esse tanto de garçonete que tem aqui, o senhor tinha que estar fazendo é que está mancando. Atender a mim. Eu falei, o senhor prova mesmo se eu for. Olha, eu conversei com Jesus o almoço inteirinho. Eu falei, Jesus, se eu sair daqui sem orar por ela, só eu sei que eu não estou fazendo coisa errada, né? Eu falei para Jesus, só eu vou saber que eu estou fazendo coisa errada. Ninguém vai ficar sabendo, mas eu sei que eu vou ficar com peso de não ter orado por essa moça, que não vai ser bom para mim, né? Só que, assim, uma coisa que eu tenho aprendido é assim, eu já peço para o Senhor para reservar a pessoa. Porque ela estava no ambiente de trabalho dela e uma pessoa já recusou receber oração, porque falou assim, meu chefe não deixa.
né? Então, eu não vou expor a vida dela. Ela está servindo um monte de pessoas lá, então eu falei, Senhor, é para eu orar? Então, assim, prepara a hora para eu conseguir falar com ela longe da mesa, né? Que eu consiga falar com ela e ela não seja exposta. Bom, não demorou um pouquinho, um garçom falou assim, ó, vai ter a Mariana, ela chamava, a Mariana vai fazer um break, que ela tem os horarinhos dela, né? Então agora chegou o horarinho dela de descanso, então eu vou continuar servindo a mesa. Eu olhei para Jesus e falei assim, já entendi, Jesus, tá bom. Eu vou levantar, então. Eu aproveitei, falei, meu pai, vou no toalete. Fui no toalete e já fui orando, né? Jesus, agora coloca ela num lugar separado, não deixa ela estar servindo mesa mais, que ela realmente já tem entrado nesse tempo de descanso. Na hora que eu voltei, ela estava num cantinho, tinha visto a última mesa, estava tudo ok, para poder tirar o tempo dela ali, né? Que eu não sei quanto tempo que era. E ela foi para um corredor que fica no final ali do restaurante. Aí eu, obviamente, fui pelo corredor, né? Cheguei para ela e falei assim, Mariana, eu quero te agradecer, assim, muito obrigada pelo seu serviço, por como você cuidou da gente mesmo estando com dor, porque eu vi que você está mancando. Ela falou assim, bati feio o joelho ontem. E ela tinha começado a trabalhar Outback e até de noite, né? E aquelas bandejas enormes que carrega. Daí eu falei assim, eu posso orar por você, para Jesus te curar? Você permite que eu ore? Ela até assustou, assim, né? Porque eles assustam. Ela pode. Falei, então tá bom. Falei, vou pôr a mão no seu joelho. Daí eu orei. Daí eu falei assim, mexe um pouquinho para você falar para mim como é que tá. Ela falou assim, uau, só tô com incômodo agora. Falei, então tá bom. Então nós vamos orar até para o incômodo ir embora, tá bom? Para você poder carregar todas as suas bandejas, andar o restaurante inteiro sem ter dor mais nenhum. Porque Jesus ama você, não quer você com dor. Eu orei e fui embora. Eu não esperei ela falar se tinha acabado ou não a dor. Eu tenho que confiar em Jesus. A obra é dele, não é minha. Então, agora, quem viu a Renata lá no Tom Sampaio fugindo, né? Então, assim, sabe? Então, assim, a gente precisa render as fortalezas da gente também. Porque às vezes a gente acha que é uma fraqueza, mas a gente levantou um muro e ninguém toca na gente. E os lugares que a gente não deixa Jesus tocar, eles são fortalezas. E nós precisamos render. Eu aprendi muito meditando essa palavra e eu espero que tenha abençoado a vida de vocês também.